Olá, muito bom dia a todos. Meu nome é Marcos Rachid, eu sou um dos responsáveis pelo marketing na Spark Sarco. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Hoje eu estou com meu colega, o Thiago Feijó, que é gerente de serviços na Spark Sarco. Eu vou estar passando algumas informações agora no início e em seguida ele vai estar dando início ao treinamento, tá? Pessoal, gostaria de lembrar vocês que ao final desse treinamento, a gente tem uma pesquisa de satisfação que ajuda a gente a melhorar os treinamentos e a gente também capta algumas necessidades aí com relação à visita, com relação às soluções que vocês tenham interesse da Sparexac, tá? Essa pesquisa, ela serve também para a gente poder enviar um certificado de participação, né? O Thiago, ele passou aqui o slide, vocês podem ver que a gente manda um certificado assinado, com numeração, então é um certificado aí que serve para vocês estarem usando no LinkedIn, usando como horas complementares para quem está na faculdade, então é bem legal, tá? Pessoal, caso vocês tenham alguma dificuldade com relação ao áudio, com relação ao vídeo, por favor, eu peço que avisem a gente aqui, a gente tem um campo de perguntas, e nesse campo de perguntas vocês podem estar mandando para a gente, que a gente vai estar averiguando aí, caso tenha algum problema, tá? Eu vou mandar aqui, a gente tem um campo que chama campo de chat aqui no menu. Eu vou mandar para vocês 3 links. Um link para vocês acessarem os próximos webinários, tá? Para vocês estarem se inscrevendo. Um link para os nossos treinamentos presenciais, tá? A gente tem uma extensa lista de treinamentos presenciais que ocorrem no Brasil todo. E vocês podem estar acessando nesse link, vendo as datas, os locais, tá? E, por fim, eu vou estar mandando um link para o nosso LinkedIn. E aí, caso vocês ainda não acompanhem a gente lá a gente posta bastante coisa sobre os nossos treinamentos, coisas sobre, postagens sobre as nossas soluções e, e outras informações aí que são legais aí para os nossos clientes, tá? Então, pessoal, gostaria de dar aí a palavra para o Thiago. Thiago, fique à vontade. Eu vou estar aqui, caso vocês tenham alguma dúvida, a gente responde durante o treinamento. Se não, a gente tem um campo lá na pesquisa de satisfação para vocês estarem perguntando para a gente e a gente respondendo via e-mail para vocês, tá? Então, Thiago, é contigo aí. Bom dia a todos. Espero que todos estejam me ouvindo muito bem. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, principalmente por estar compartilhando aquilo que é o mais importante para todos nós, que é a nossa segurança. Então, alguns de vocês devem me conhecer, eu visito empresas, né, no Brasil inteiro. Eu sou o Thiago Feijó, sou o gerente de serviços aqui da Spark Sarco Brasil. Eu estou há 6 anos na Spark Sarco, desses 6 anos estou à frente da área de serviços, né, a área de manutenção da nossa empresa. No tema abordado de hoje, que é segurança, eu tenho 20 anos de experiência como gestor, eu fui operador de utilidades, operador de casa de caldeiras, né? Passei por muitos perrengues que vários de vocês devem passar no dia a dia. Fui supervisor, né, o gestor direto, por cuidar da casa de caldeiras e distribuição de vapor e condensado, dentre outros fluidos. Implementação de boas práticas, né, disso. Fui coordenador, fui também especialista de utilidades em algumas grandes indústrias do nosso mercado. E aí quero contribuir com um pouco dessa experiência e dividir alguns materiais que me ajudaram nessa jornada de coisas boas e, infelizmente, coisas ruins que me tornaram mais forte, e eu posso fazer com que a jornada de vocês não seja tão dramática como a minha foi em alguns momentos, e a ideia é poder multiplicar essas boas práticas com vocês. Bacana, só falando que esse webinário, né, ele vai ter 1 hora de duração, 50 minutos aproximadamente de apresentação que a gente preparou. Se der tempo, né, vamos tentar fazer 10 minutos de perguntas e esclarecimentos. Qualquer coisa vai ficar os nossos contatos. Vocês podem e devem mandar perguntas para a gente. Estou totalmente disponível para vocês. O microfone de vocês ficará mudo para boa continuidade da apresentação. E, por favor, enviem, tá? As perguntinhas por e-mail, respondam as perguntas para a gente poder ter uma interação bem bacana aí, tá? Só para quem nunca entrou na ferramenta, né, se familiarizar com a questão, né, do GoToWebinar, né, as questões ficam
nessa abinha, no painelzinho de controle. Aqui você recolhe ele ou você coloca ele para a lateral. E as perguntas você pode colocar aqui. Você já pode, inclusive, começar a questionar algumas coisas assim que começar, que o Marcos Rachid ele vai estar depois fazendo as perguntas no final para que eu possa ajudá-los nas respostas. Falando sobre os valores da Spark Sarco, o primeiro não é coincidência, até o primeiro com certeza é segurança, é a nossa principal preocupação com os nossos colaboradores, os nossos clientes. Então nós temos 6 valores e o principal deles é a segurança das nossas pessoas, e a gente realmente coloca a segurança em primeiro lugar. A gente tem a colaboração, o foco nos nossos clientes, a excelência em tudo que fazemos, o respeito mútuo entre todas as pessoas e todas as partes, e a integridade, né, que é importante para todas as empresas. Nada mais justo que eu fazer o nosso momento de segurança voltado para a nossa área, para tudo aquilo que a gente vai falar aqui. E a gente sempre começa todos os treinamentos, todas as nossas apresentações com o momento de segurança. Esse é um caso que alguns de vocês devem ter visto na mídia, né? Infelizmente, ainda acontecem explosões de caldeiras, que é a parte mais drástica, a parte mais dramática que pode acontecer nos nossos sistemas de vapor. Esse foi, né, na fábrica das pastilhas Valda. Vocês devem ter visto, tem um link aqui, né, para vocês acessarem. Não tem ainda uma investigação formalizada das causas do acidente, mas a principal questão é passar para vocês que acontece, e eu vou tentar passar ao máximo de detalhes, de ferramentas para ajudar vocês a mitigar esse tipo de problema, que às vezes, mesmo você cercando todos os riscos, coisas podem acontecer, né? Olhem a magnitude, né, da explosão aqui que aconteceu, do deslocamento de ar. Nesse caso não teve vítimas fatais, graças a Deus, mas em muitos casos podem acontecer, e a gente sabe que é possível de acontecer, e a gente tem conhecimento de alguns casos, né? Então pode acontecer alguns tipos de explosão de caldeira. A explosão de costado, que é aquele mais drástico, né? É o acidente mais drástico, que é quando rompe o corpo da caldeira, né? E por isso eu vou falar dos tipos de inspeção de caldeiras aqui para vocês, coisas que tem que mitigar. A gente pode ter a explosão do lado do combustível, e a gente pode ter também por falta de água, né? A parte interna pode acontecer a implosão do nosso tubo de fogo, e pode acontecer a ruptura de componentes externos e a caldeira literalmente virar um foguete. Então, é por isso que é tão importante a gente falar sobre segurança o tempo inteiro, principalmente nós que trabalhamos nessa área, pessoal. Vamos conhecer rapidamente o nosso grupo para vocês se situarem, tá bom? Principalmente porque a gente passou por algumas mudanças. Então, globalmente, a gente Spark Sarco Engineering PLC, que ele engloba essas 3 empresas, tá? A gestão de energia térmica, eu faço da parte desse grupo, né? Da parte de steam, a parte de vapor, que é a Spark Sarco mais a Gestra. Muita gente ainda não sabe disso, que a Spark adquiriu a Gestra, que era um grande concorrente nosso, uma marca incrível, bem como a Spark, e a gente cresceu o nosso portfólio. Tendo visão de futuro, né, olhando todas as coisas ambientais que estão acontecendo no mundo, né, em todas as empresas, olhando para a questão de energias renováveis, a gente também tem a Chromalox, Thermacox, que olha a parte de soluções de aquecimento elétrico e gerenciamento de temperatura, né? A gente tem caldeiras elétricas, a gente revende, faz a venda, né, e a instalação desses equipamentos. A Watson Marlon, por exemplo, ela é uma empresa que possui bombas peristálticas. Aí só para vocês se situarem que, por exemplo, é uma bomba peristáltica, né, para a hemodiálise, né, é feito com bomba peristáltica, só para vocês terem uma ideia, que algumas pessoas têm dúvida do que seria, ok? Como você sabe, nossa cobertura é global, né? A gente está em 146 unidades operacionais, 21 países, e sendo presença indireta em 67 países. Então, somos mais de 10.400 funcionários diretos, né?
tendo engenheiros de vendas, serviços para a parte de pós-vendas, da qual eu sou responsável aqui no Brasil, presença e venda direta em 67 países, como eu falei, e tem toda essa questão de atendimento de forma globalizada. A gente tem fábricas em toda a Europa, né? Nas Américas, Estados Unidos, Argentina, Brasil, são duas. Aqui de onde eu estou falando, fica em Cotia, né? Onde a gente tem o centro de treinamento, onde a gente tem o nosso escritório, e a gente tem a ITER, que também que é uma empresa que foi adquirida há pouco tempo atrás, que fica em Sorocaba e tem um portfólio bem bacana também. E na parte da Ásia, Índia e Japão também a gente tem atendimento. Olhando para a Sparex Brasil, que é o nosso foco agora do nosso webinar e qual faz parte, a gente tem 43 vendedores externos distribuídos, né, para atender o nosso Brasil todo, 8 escritórios de vendas e uma fábrica no Brasil. Né? A gente está mostrando uma fotinha aqui da capacitação do nosso time interno para poder melhor atender vocês. A gente chama do loop do vapor, desde a geração da casa de caldeira, o desaerador, a caldeira propriamente dito, válvula de segurança, essa parte do tanque, né, da descarga de fundo, a parte de distribuição e utilização de vapor e a recuperação de energia, soluções montadas e recuperação de energia de flash, por exemplo, coisas de melhoria. Então, até o retorno para a água de make-up, a gente trata o vapor de forma global, desde a geração até a transformação para condensado e o retorno para a casa de caldeiras. A gente é muito mais que um fornecedor de produtos, né? Ao contrário do que algumas pessoas pensam, a gente tem sistemas de troca térmica, a gente vende as estações montadas, recuperação de vapor flash, que é um problema, né? A gente, olhando para a sustentabilidade, a gente está muito focado nisso. A gente já possui sistema de monitoramento online de purgadores, a gente tem implementado em várias fábricas aqui no Brasil e fora também. Treinamentos, né? Que a gente sempre foca muito em treinamento, que a gente está fazendo aqui, capacitando todos os nossos clientes e o nosso time. Assistência técnica, obviamente, daquela a qual eu sou responsável, auditoria energética para descobrir os gaps de vocês e ajudá-los, e todo o portfólio que vocês já conhecem, até gerador de vapor limpo. Obviamente, como uma empresa global, a gente está muito preocupado também com a questão de sustentabilidade. A gente olha internamente as coisas que a gente pode fazer dentro da nossa casa, mas também soluções de energia para que os nossos clientes cheguem nas metas de sustentabilidade. Nós temos uma diretoria de sustentabilidade, temos uma gerência de sustentabilidade para as Américas, que inclusive fica aqui no Brasil. E aqui, como o Marcos Rachides comentou no início, a gente tem um centro de tecnologia do vapor que é muito legal aqui em Cotia, onde eu estou hoje, né, que a gente tem a parte prática, que vocês podem ver aqui, tem uma sala de aula muito bacana e tem equipamentos para vocês fazer o treinamento. E aqui fica, né, vocês podem só colocar a câmera do celular de vocês aqui, que vocês vão ter acesso aos nossos treinamentos que a gente faz em Cotia, ou a gente também faz em company, tá bom, pessoal? Então, entrando, né, no nosso principal tema, e que realmente é a coisa mais importante que a gente tem que fazer nas nossas atividades, entrando na parte de segurança em sistemas de vapor. Então, qual que é a jornada para a gente fazer uma correta implementação, o mais efetiva possível para a segurança do sistema de vapor? E eu defini em 4 passos importantes para vocês terem uma vida mais segura dentro das nossas fábricas e, por que não, também garantir a obsolescência dos equipamentos de vocês, porque perder patrimônio também é muito ruim. Garantindo a vida das pessoas, a gente vai acabar garantindo também, são equipamentos extremamente caros, né? A gente também garante o patrimônio das nossas empresas. Primeiro, boas práticas em sistemas de vapor. Como vocês sabem, não existe no Brasil uma norma específica que vai falar somente de vapor direcionada para isso. Então, existem boas práticas de mercado, de coisas que já aconteceram,
que a própria Sparex tem muitas boas práticas, a gente acaba multiplicando isso em treinamentos, a gente multiplica isso em nossas visitas, e eu tenho algumas experiências para passar pessoais para vocês aqui. As normas de segurança aplicadas a sistemas de vapor, aqui é voltada diretamente aqui no Brasil, é a nossa famosa NR13. E aí aqui eu já gostaria de falar para vocês que aqui no menu nosso, vocês já tem, eu já disponibilizei junto com o Marcos, o Rashid, a NR13, duas NR13, uma completa e uma comentada, que a gente tem um engenheiro, que é o Marcos Rodrigues, muitos de vocês já devem ter feito treinamento com ele. Ele faz os comentários na parte de vapor, né, e vasos de pressão. A gente disponibilizou essa norma comentada e a norma na íntegra que a gente baixa na internet. Então já está aí para vocês. Seria muito legal vocês baixarem ela para fazer como eu fiz lá no início da minha carreira, que é andar com a norma embaixo do braço. A introdução ao PSM e SSM, que é uma ferramenta incrível que a gente está copiando dos Estados Unidos, né? Não é uma norma no Brasil, nos Estados Unidos eu vou entrar no detalhe o que é, e é uma boa prática fazer a implementação disso para garantir a segurança dos nossos sistemas de vapor. E os próximos passos que a gente vai fazer para a implementação do sistema de gerenciamento e garantir a confiabilidade e a segurança de vocês. Ok? Entrando, eu gostaria de começar olhando para a parte de geração de vapor, que é a nossa casa de caldeiras. Como eu falei para vocês, já disponibilizei a NR13. A principal coisa, eu botei ela de cara aqui, que foi, eu tive uma formação, uma sorte muito grande de ter tido pessoas que me orientaram a estudar a NR13. Porque tu pode ter várias interpretações à medida que você lê ela. E é importante você ter conhecimento dela para poder aplicar isso, né? O Marcos Rodrigues, ele faz o comentário justamente para facilitar esse entendimento. Ela está disponível para vocês, é uma coisa que eu achei legal disponibilizar para vocês terem isso, tá? Eu grifei alguns itens importantes dela, é óbvio que ela é super extensa na parte de caldeiras, mas eu grifei aquilo que é mais importante. As pessoas mais antigas, assim como eu, vai lembrar que era subdividida caldeiras em categoria A, B e C. Se você ler a NR13 hoje, a gente tem a categorização das caldeiras em A e B. Ficou mais simples no meu ponto de vista. Pressões 19,98 kg por centímetro quadrado acima são categoria A. Categoria B, de 19,98 kg força por centímetro quadrado, vai ser a categoria B, que é o maior parque instalado de caldeiras que nós temos hoje aí no nosso país. Maravilha. Por que isso é importante? Porque isso define a coisa mais importante que vocês têm que fazer numa caldeira, que são as inspeções de caldeira. E as inspeções de caldeira, elas são 3. Tá? Ela é inspeção inicial, quando você compra uma caldeirinha nova, você precisa fazer a inspeção inicial, que é uma inspeção global, teste de pressurização, exame interno, exame externo, todas aquelas coisas que você já tem conhecimento. A inspeção periódica, que é importante demais você saber nisso aqui, porque define na categoria A e categoria B lá na NR13, que vocês têm que fazer necessariamente em 12 meses, mas tem uma ressalva para a categoria A, que você pode fazer essa avaliação até 24 meses, desde que você faça o teste de suficiência das válvulas de segurança a cada 12 meses, para poder validar a cada 24 meses. E também tem outra ressalva de 30 meses para a categoria B, se você possui um sistema de SGC, que ele é bem complexo, que no meu ponto de vista é muito mais fácil você cumprir o cronograma de a cada 12 meses você parar, e de coisas que eu já vi na minha vida profissional, o mais importante de tudo, mesmo que tu esteja cumprindo a norma legalmente, o importante é você garantir a integridade do seu equipamento, a integridade das pessoas que trabalham com equipamento.
Sugestão minha, pessoal, seria fazer a cada 12 meses, realmente, fazer a inspeção de abertura, ver se está tudo ok, fazer todos os procedimentos de limpeza dos tubos, fazer toda aquela parte, né, de ultrassom do tubo de fogo, que é o mais importante. Então, essa parte eu estou detendo mais tempo, porque realmente é legal vocês terem isso muito na cabeça, pessoal. Ok? Eu sempre casei as PSVs, as válvulas de segurança e descarga de fundo, junto com a NR13. O que é fazer casado com a NR13? É fazer a calibração e a manutenção das PSVs, né, das caldeiras, junto com, já que tu vai parar de despressurizar, você já faz a inspeção e das válvulas da calibração e a manutenção das válvulas de descarga de fundo, pessoal. Por que é importante? Além de você perder combustível, né, porque está desperdiçando água, muitos tu não tem o tanque de blowdown, que é esse cara aqui. E aí você não tem uma segurança, isso é uma parte importante da segurança, instalar tanque blowdown, a gente tem isso disponível, calculado de acordo com pressão e tudo mais, para passar para vocês, né, para fornecer para vocês. Mas muitas descargas de fundo estão direcionadas para o ralo. E se fica dando passagem, as pessoas podem se queimar com a temperatura de água forte ou até do flash gerado, porque está com uma temperatura elevada aqui, quando ele sai para a atmosfera, vira flash e vai acabar queimando vocês. Junto com tudo, com as PSVs e as descargas de fundo, normalmente eu sempre fiz a regulagem de combustão. O outro risco grande é você estar com um sistema desregulado e você ter retrocesso de chama e fazer de forma involuntária a abertura das portas de inspeção, né? De ter um excesso de combustível na partida, e quando a gente tem aquela fagulha para fazer né, o acendimento da caldeira, acaba explodindo a frente da caldeira, acaba tendo retrocesso de chama, e já vi acontecer muito próximo a mim, e não aconteceu um óbito por pura sorte, por coisas do tipo da regulagem de combustão. Ok? Uma coisa que as pessoas não sabem que é risco grave e eminente, que está na norma, painéis de segurança da caldeira, né? Os painéis elétricos. Para a categoria B, ela tem que estar do lado, não pode estar na frente. Isso é um pouquinho mais antigo, mas a gente encontra, infelizmente, coisas assim ainda. Então, vocês estão descumprindo uma parte importante da norma. Para a categoria A, né, que as pressões são mais importantes, né, são mais elevadas e trazem um risco maior à integridade das pessoas. Você tem que ter a sala de controle, os painéis dentro da sala de controle. Tá bom, pessoal? Uma coisa que eu achei importante de passar também é a questão dos testes das válvulas de segurança. Lá na NR13, ela fala que caldeiras que não possuem tratamento de água, elas devem ter aquele teste de abertura de alavanca, né? O operador vai subir aqui e uma vez por mês ele vai ter que ver se ela está abrindo, porque para ver se não cristalizou, né, a água, não faz aquele efeito vítrico, né, que fica tipo um vidro nos componentes da válvula e ele vai travar a sede e você não vai conseguir abrir. Isso para caldeira sem tratamento, mas caldeira sem tratamento não deveria de forma alguma existir mais em nosso país e em todos os outros países aí que utilizam vapor para geração de vapor. Mas, infelizmente, ainda pode acontecer isso, está na norma. E para caldeiras que possuem tratamento de água, a norma deixa aberto ao fabricante, né, para definir os intervalos. Na minha opinião, esse teste da PSV deve seguir rigorosamente o mesmo intervalo de abertura da válvula de segurança para caldeiras que não possuem tratamento, deve fazer a abertura para caldeiras com tratamento também, para a gente garantir que se a válvula precisar abrir, né, vai garantir a integridade do costado da caldeira, ou seja, do corpo da caldeira, que com certeza é o acidente mais grave que pode ter. Então, é importante fazer esse teste e registrar em livros de troca de turno. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais à frente. Sobre o nível de água e a água de forma geral, o tratamento de água, lá na norma ela fala de risco grave iminente você não possuir.
o controle de nível de água, e realmente é. Com certeza, o maior risco que nós temos hoje numa operação de caldeira é o controle de nível de água e o controle de água tratada. Muitos acidentes já aconteceram por falta de controle, por estar inoperante, por estar jampeado por algum motivo, e isso, infelizmente, já aconteceu, e a gente tem que fazer o tratamento de água para que os eletrodos, né, não sejam prejudicados, né? Formação do profissional de operador. Aqui, pessoal, com toda a experiência que eu tenho nesses anos e as visitas que eu faço em todos os clientes, 95% dos casos, os operadores têm aquele curso de formação que, por norma, exige que o operador tenha o 2º grau completo e ele faça aquele treinamento, né? Tem muitas escolas, tem algumas empresas especializadas, né, que fazem esse curso de 40 horas, né, para a formação do operador. Mas o que pouca gente, aí os 95% ao contrário, não possui o estágio prático, né, que ele rege que para a categoria A, caldeiras com categoria, por isso que é tão importante vocês terem conhecimento da categorização das caldeiras. A categoria A é para 80 horas e categoria B é 60 horas. A boa notícia, a good news, é que eu distribuí para vocês aí no chat também, para vocês baixarem, que ele tem o cronograma e o que vocês têm que fazer para a implementação do estágio prático, de coisas que eu já implementei por onde eu passei. E é muito legal vocês terem, porque muitas pessoas não sabem, não adianta ter a formação e não ter o estágio prático. O estágio prático pode ser dado por um operador mais experiente, ele pode ser dado pelo supervisor direto, pode ser contratado uma empresa, pode ser um engenheiro, né, da própria casa de vocês, que vocês podem fazer, mas desde que seguindo, né, a carga horária e identificando tudo o cronograma que eu passei aí para vocês. Ok. E aí, ainda dentro da casa de caldeiras, né, eu fiz um resumo da parte operacional que seria importante a gente conversar aqui. Os procedimentos que vai sair que saiu, né, de ideias do nosso PSM, SSM, que eu já vou chegar lá, procedimento para ligar a caldeira, procedimento para abafar a caldeira, procedimento para fazer o teste de nível. Todos os sistemas devem ter para que o operador tenha a operação padronizada. O manual de operações das caldeiras, eles devem estar, pessoal, eles devem estar na casa de caldeiras, num arquivo, que seja fácil acesso para o operador. Por boa prática lá do nosso PSM, que eu vou explicar para vocês, é importante ter o acesso restrito, porque as pessoas que não conhecem os riscos envolvidos na operação de caldeira, não é que tem que ter medo, mas a gente tem que respeitar e ter conhecimento apropriado para poder saber quando uma caldeira está em acendimento, quando uma caldeira está em inspeção. O ideal é ter um acesso restrito. Caldeiras em acesso de procedimento, é sabido que não se pode ficar na frente da caldeira, porque qualquer retrocesso de chama pode sobrar uma peça importante, pode sobrar uma peça que seja pesada, né? Infelizmente, também já havia acontecer em alguns lugares, vocês também devem ter ciência disso, né? De óbito, de pessoas que ficaram com comorbidades devido a acidente desse tipo. Livros de operação de passagem de turno, é importante o operador fazer a troca de turno. Não tem como ele assumir um turno sem saber o que aconteceu no turno anterior. Isso pode ser feito de várias formas. Hoje a gente está falando aí de indústria 4.0 o tempo inteiro. Mas ele também pode ser Excel. E aí aqui uma coisa que eu também disponibilizei, uma planilha Excel. Nessa planilha Excel super simples, que está aí com 4 abas, tem exatamente tudo que você tem que ter para fazer um bom controle operacional. Isso tirado de normas, isso tirado de boas práticas para vocês fazerem. Inclusive, né, já fui auditado muitas vezes de coisas que são casos de sucesso, de coisas do meu arquivo pessoal, de coisas que eu criei e de coisas que eu adquiri por onde eu passei, né, que foi me passado ao longo desses anos. Eu achei legal tornar a vida de vocês um pouquinho mais fácil,
tá bom? O teste de nível de água, pessoal, é aqui esse negócio, para quem trabalhou diretamente comigo, espero que tenha algumas pessoas que trabalharam comigo em outras empresas vão lembrar disso. Eu batia muito forte nessa tecla do nível diário. Na norma, na NR13, ela não fala que tem que ser diário. Fabricantes de caldeira, que recentemente, trabalhando em outro lugar, eu adquiri uma caldeira de um fabricante X. As caldeiras automatizadas, que são novas aí no mercado, ela já tem um trip diário, ou seja, ela derruba a caldeira sozinha se o operador não fez durante 24 horas. Aí vai chegar lá à meia-noite, a caldeira vai derrubar para fazer o teste dos eletrodos aqui. Então, assim, se os fabricantes de caldeiras estão fazendo isso, é sinal que, desde muito cedo, eu já estava certo com relação ao teste de nível diário, porque você pode criar, né, incrustações ao longo do tempo aqui, porque vocês sabem que os eletrodos de nível, pode ser por pressão, mas a maioria das caldeiras, né, funcionam com eletrodo de nível, cria sujidade aqui nos eletrodos, e como você sabe, ele lê condutividade. Se você tem lama aqui, você não vai mandar o sinal de 420 para o seu painel, e o painel não vai ler, e o nível de caldeira vai sumir, e a caldeira vai explodir por falta d'água. Então, é importante o operador abrir pelo menos diário. Defina um turno, como que eu fazia. No turno da manhã, onde eu estava presente, eu fazia junto com o operador, sempre que possível, e tinha que anotar em livro de turno. O loto, o logout e tagout, né, que é nosso bloqueio de energia. Todos os bloqueios, todas as manutenções de vapor, obviamente, devem seguir o loto, né, no circuito completo, isolar, e o passo mais importante do loto, com certeza, é certificar de que ele está despressurizado, a linha está despressurizada. Bloqueio de energia, pessoal, não é só para energia elétrica, principalmente para o nosso caso, para bloqueio de fluidos, bloqueio de pressão. Aqui, essa exigência é uma discussão complexa, tá? Porque a norma, ela não fala de que tu tem que ter o profissional habilitado que faz a inspeção na caldeira, né? Aquele que vai assinar, que ele é um engenheiro mecânico, um engenheiro naval, que ele passa por uma certa habilitação para poder inspecionar caldeiras. A minha orientação é que se exija o máximo de tempo do pH durante a inspeção NR13, o que infelizmente não é o que acontece na maioria dos casos. Né? Você não está descumprindo a norma se tu não faz isso. Mas no mínimo dos mínimos, no início, no meio e no fim, é importante esse cara, a norma fala do PLH, né? Profissional legalmente habilitado, mudou a sigla, né? Ele está presente nesses momentos para fazer a inspeção junto com os mecânicos e as pessoas que fazem a inspeção na caldeira. O supervisor, pessoal, da área, coordenador, enfim, ou um operador bem experiente, ele tem que acompanhar a NR13, sim, para garantir que todos os passos sejam executados. Também numa planilha que eu disponibilizei para vocês, é a primeira aba, inclusive, ela tem todos os passos de tudo que o PLH deve fazer na caldeira de vocês. Então, é importante vocês estudarem para vocês poderem cobrar das empresas que vocês estão contratando e fazer o passo a passo. Painel com cadeado, isso já é da NR10, mas antes mesmo da NR10, foi convencionado que painel de caldeira deve ser fechado. Não só por energia elétrica, para ter proibição de jump. Não se pode alterar nada em caldeira, ela tem os controladores, ela tem que garantir o nível de água, então a gente não pode mexer. Pessoal, pelo amor de Deus, regulagem de queima, não se muda. Se vê muitos, principalmente operadores mais experientes, eu vou tornar a caldeira mais potente, né? Eu vou lá e vou colocar mais fogo nela, como o pessoal fala, né? E mexe na relógio de combustão e tem risco de retrocesso. Ainda dentro da casa de caldeiras, a gente tem um risco de queimaduras, né? Por você não ter o resfriador de amostra para retirar a amostra de tratamento de água para o tratador de vocês poder fazer análise da água de vocês.
Então, esse aqui é até um print do nosso fit, né, do nosso material, onde a gente tem o nosso amostrador padrão, né, o nosso resfriador de amostra, total inox, né, que vai atender vocês, é só passar a classe de pressão que vocês trabalham, a PMTA da caldeira. A gente atende várias classes de pressão, a gente fornece isso. Importante por duas coisas: garantir a qualidade de água, porque se você não resfria, você tem problema na análise de água. E o principal é a pessoa não se queimar quando está tirando essa amostra, você resfria. E tem dois benefícios, olhando para a segurança, ele é importantíssimo, pessoal. Pouca gente, infelizmente, tem isso. Poucos lugares tem, tá? Resfriador de amostra é baratinho e garante a segurança de vocês. Ainda dentro da casa de caldeira, mas a gente tem ainda coletores, né, distribuídos aí na parte de consumo. A gente tem coletor de vapor também. Muitos de vocês devem, nossa, o meu é igualzinho, né? Essas válvulas do tipo gaveta, com essa haste, e só quem já passou por operação disso sabe o quão difícil que é abrir uma válvula dessa, né? Quem aqui não se deparou com uma situação dessa? Eu mesmo já abri volante com chave grifo. Vários riscos envolvidos aqui. O rapaz está com todos os EPIs, legal, né? Utilizando luva de vaqueta, para mexer em válvulas de vapor, a manga comprida, o capacete, o óculos, legal, o protetor, né, de plug, e ele está fazendo um esforço danado. Essa chave pode escapar e você pode quebrar algum componente da válvula e vazar vapor ou condensado em você. Né? Então, não é uma situação legal ter esse tipo de situação onde recebe tanta pressão, de acordo com a PMTA de vocês. Olhando para essa foto, né, até um colaborador, um técnico nosso, eu tenho uma pergunta para vocês, eu quero que vocês coloquem no chat, por gentileza. Vocês acham que ele está abrindo da forma correta? Ele está com todos os EPIs, ele está com o capacete, o óculos, né? Ele está aqui, né, com aquela parte do capacete, né, para o capacete não sair, que agora me fugiu o nome, não é? Acabou apagando a memória. Olha aqui o abafador plug, ele está com o jaleco que está protegendo, né, os braços dele, a luva correta. Mas a resposta é, pessoal, com certeza muitos vão dizer que está ok, mas aí tem uma coisa importante, ele está na frente do volante. Então, não está correto, não se abre válvula de vapor ou válvula que tenha pressão envolvida, porque você pode ter uma válvula com a classe de pressão errada, porque muitas vezes tu troca de empresa, vai promovido, vai para outra fábrica, você não sabe o que está aqui. Já aconteceu numa grande empresa, um acidente fatal, em que um golpe de ariete, a válvula, depois foi identificado que a válvula não era correta, era de ferro fundido. Não tem problema ser de ferro fundido, desde que tu tenha um tratamento térmico, que você, né, a gente tenha, por exemplo, a nossa é de ferro fundido, para uma determinada classe de pressão, obviamente, mas ela tem um tratamento para ferro fundido nodular. Então, você vai garantir que tenha pressão. A gente tem também de aço carbono, dependendo da classe de pressão, pessoal. Então, não pode ficar na frente do volante quando está abrindo. Então, já vou dar a dica, né? Na próxima, vocês devem abrir dessa forma, com o corpo para o lado. Quase ninguém faz isso, gente. Infelizmente, já morreu pessoas assim. Como eu falei para vocês, né, caso conhecido, em que depois se aplicou, né, a válvula correta em todos os casos. Abram de lado as válvulas de vapor. E uma coisa importante aqui nessa fotinha, é importante vocês abrirem de forma lenta. Principalmente, você acredite ou não, os operadores mais experientes vão ganhando confiança e eles vão abrindo o volante rapidamente e não deixa nem a pressão equalizar a montante e a jusante. Vocês precisam equalizar as temperaturas aqui. Você pode ter golpe e esse corpo aqui sair. Nesse caso, esse rapaz, o David, que é um técnico nosso, ele não receberia o conjunto inteiro no peito dele, como aconteceu nesse caso fatal. Mas ele se queimaria. Talvez não grave, porque ele está com todos os EPIs, legal, mas tem que abrir paulatinamente, pessoal. Não abram de forma abrupta isso de jeito nenhum. Isso pode salvar a vida de vocês. É básico, mas é mega importante. E qual que é a solução? A solução para tudo isso que a gente falou no coletor? A gente indica, né, a nossa válvula do tipo BSA, que a gente tem o fole como vedação, né, muitas vezes duplo fole, e aí você não se queima, essas válvulas são engaixetadas, é horrível para trocar.
E quando quem já teve a oportunidade de trabalhar com essas válvulas do tipo globo, é sabido que você passa de uma direção mecânica por uma direção elétrica, não é nem hidráulica. O operador não passa por isso. Aí aqui é comportamental, né? EPIs e sair da frente, mas vai garantir, né, que é a válvula adequada e por que não, né? Tornar a vida do operador também mais fácil, além de garantir a segurança, que é o melhor de tudo. Legal. Outro risco absurdo que nós temos aí nas nossas instalações de vapor, né? O famoso golpe de Ariete. Mas o que é isso, né? Normalmente é o encontro de um fluido com a temperatura mais fria com uma temperatura mais quente, e ele vai ter esse efeito termodinâmico que vai romper as tubulações. Olha aqui, isso se parece, não tenho certeza absoluta de que parte que é, né? Me parece até uma frente de caldeira, né? Olha o que aconteceu aqui, uma peça importante, né? Que destruiu essa caminhonete. Aqui, tubulações de diâmetros expressivos. E olha o golpe de Ariete. Quem já presenciou sabe do que eu estou falando. Treme tudo, e ela tem esse nome, né? Que parece realmente que é um martelo batendo, né? Ele tem um efeito sonoro interessante, que parece que estão batendo de martelo nas tubulações. E é extremamente perigoso, e se rompe isso, vai vapor no cara, vai condensado, e você pode, inclusive, se prender um parafuso. Isso aqui numa linha de água, pessoal. Olha o efeito que dá, né? É assustador. É assustador. Então, esse aqui é um outro caso real, né? Uma ruptura de uma tubulação de grande pressão, né? De pressão intermediária, né? Uma tubulação, você pode ver que é um diâmetro expressivo, rompeu aqui, né? E aconteceu só porque foi bloqueado inadvertidamente, após uma manutenção, um purgador. E olha só o que aconteceu. Se tem uma pessoa aqui perto, com certeza algumas pessoas podem ter se queimado aqui. Outra causa é o bloqueio inadvertido, né, ou de forma abrupta, né, de válvulas, ou até você bloquear um purgador. Ele pode acontecer esse efeito e romper. Vai romper primeiro numa junta, mas depois pode romper, obviamente, aí uma linha importante, né? E o que eu tenho que fazer para mitigar o golpe de Ariete? Fazer as boas práticas de instalações, né? Você ter bota coletora, seguir os diâmetros que a gente sempre indica para o condensado fluir de forma correta aqui, coletar da lateral para não pegar sujidade aqui no nosso purgador, né? Seguir essas recomendações aqui, a gente vê ainda muito disso aqui, né? E aí vai o condensado de forma totalmente incorreta e a gente alaga os sistemas, e aí quando encontra o vapor a gente tem o golpe de Ariete. Eu gosto muito desse slide, né? Seguir, esse é só um exemplo, depende da pressão, né? Mas para pressões intermediárias, a gente indica que a cada 30 e 50 metros a gente tenha um sistema de drenagem. E isso acontece corretamente quando a gente faz um projeto correto. Envolvam a gente, pessoal, a gente sempre faz as indicações corretas, nos chamem para fazer os projetos de vocês e a gente vai fazer as indicações. Tem que ter uma inclinação para o condensado escoer, fazer o escoamento, né, de forma correta até a casa de caldeiras, para que não fique preso, para que tenha a fluidez correta, né, e a gente consiga garantir o retorno de condensado e que não tenha o golpe de Ariete. Drenagem no final de linha, quase nunca a gente vê esse formato correto, né, que é em T, né, com o nosso eliminador de ar, porque a gente sabe que o ar se deposita na parte superior. Normalmente, o que a maioria faz? Corta aqui, coloca um cap, e aí o que vai acontecer? Vai acumular condensado nessa parte aqui, pessoal. E aí o que vai acontecer quando o vapor chegar? Golpe de Ariete. Então, essa é uma instalação típica, padrão de como tem que ser. Ok? Tomadas de vapor. Muito comum você ver isso aqui, por exemplo, aqui um atendimento, a saída de vapor para atendimento do processo, né, do processo produtivo.
vai o condensado junto, novamente você vai alagar o sistema, vai ter problema. Você tem que fazer as tomadas. Óbvio que vai ficar um pouco mais caro, mas nada é mais caro do que a insegurança, do que a segurança das pessoas. Então você tem que ter as ramificações também. Por mais simples que seja esse equipamento, que é o separador de umidade, ele é extremamente simples do funcionamento, né? Ele tem as chicanes aqui, que é para quebrar a velocidade do vapor. O condensado vai se depositar na parte inferior e ele vai, né, vir para a linha de retorno de condensado aqui. Você tem todos esses ganhos aqui, você garante a qualidade do nosso vapor, que é o título, né? Incrementando o título, aumentando o título, você agrega vários benefícios, inclusive não dá o golpe de ariete antes de estações de controle, válvulas de controle e tudo mais. Então, é importante para vários motivos vocês terem instalado o amontante dos equipamentos de vocês, pessoal. E aqui o mais simples de todos, que normalmente é visível, os vazamentos, que daí é o mais óbvio, né? Que vazamento para a atmosfera, vazamento interno, ok, você está perdendo energia, é um problema, mas um problema de dinheiro, né, para vocês. Mas vazamento, o vapor, por ser um fluido bifásico, pessoal, quando você deixa um vazamento de vapor acontecer, ele acontece de forma exponencial e vai acontecer problema, vocês vão se queimar e a gente vai ter problema. Segurança em primeiro lugar, mitiguem os vazamentos o mais rápido possível. Infelizmente, esses são os cenários que a gente encontra. A gente tem isolamento, mas não tem retorno de condensado. A gente tem válvula purgador vazando direto para a atmosfera, jogando, o cara passa aqui e vai se queimar, a pessoa vai passar aqui e vai se queimar. Falta de isolamento térmico, extremamente básico, a gente sabe que é caro, mas como eu falei para vocês, segurança em primeiro lugar, nada substitui as pessoas, pessoal. Infelizmente, esse é o cenário. E como que eu faço para mitigar golpe de ariete? Como que eu faço para mitigar vazamentos e garantir um controle? A gente faz o gerenciamento de sistemas de drenagem condensado com contrato de manutenção, inclusive do qual eu sou o responsável, e a gente pode ajudar vocês nesse quesito. A gente sabe, se a gente deixa, como eu falei para vocês, o vapor é um fluido bifásico, ele vai vazar para a atmosfera e ele vai erodir o corpo, ele vai danificar, vai ter problema de dinheiro, de custo para vocês, não vai retornar condensado. Mas e se vazar um corpo e queimar uma pessoa? Isso não é mensurável. Quando você faz intervenções só quando você vê o problema nesse gráfico, né, de perdas versus o tempo, à medida que você faz intervenção, aí a perda cai. Aí faz de novo, você não é constante. Então, um plano de manutenção é importante para você não ter essa senoide. Você tem que fazer o plano de manutenção e a gente pode ajudar isso vocês com certeza, né? A gente tem os contratos aí em todos os clientes, né, que decidem entrar para esse time de fazer, né, o correto para os sistemas de vapor. E quando a gente atua de forma correta, a gente sai daquela posição, né, de senoide e a gente tem um cenário flat em que, na média, a gente garante que não tenha vazamento, garantida a segurança e a eficiência do sistema. E aí, o que é esse tal de PSM, né, que eu falei desde o início para vocês? Infelizmente, ainda não é todas as pessoas que têm acesso, né? Ele é o Process Safety Management, ele vem do inglês, né? Que ele é o gerenciamento seguro do processo. E da onde vêm esses caras, né? O PSM, ele é, como eu falei para vocês, né? O gerenciamento seguro do processo. Dentro dele, você tem algumas ramificações. Então, se você, dentro da sua fábrica, você tem, por exemplo, soda, que é perigoso, você pode fazer um PSM para soda, fazer uma ramificação. Vapor, obviamente, tem risco envolvido. Então, foi criado o SSM, que é o Steam Safety Management, vindo do inglês também, gerenciamento seguro do vapor. Lá nos Estados Unidos, essa organização, que é o Ministério do Trabalho dos Estados Unidos, ele desenvolveu o PSM
E lá, por lá, ele é uma obrigatoriedade. Olha, pessoal, ele não é tão novo assim, não, né? Eles estão avançados com relação a isso e a gente não pode ficar para trás. Muitas empresas grandes já têm o PSM implementado, né? Ele é um caminho para vocês ter os padrões, para vocês ter os processos bem definidos. E ele é definido em 14 importantes passos. Então, você pode aplicar ele para amônia, você pode aplicar ele para vapor, para soda, e você pode implementar todos esses 14 passos, né, para que o PSM seja muito bem implementado. E qual que é a grande ideia disso? É a gente ter o PSM instalado de forma global, né, em todas as indústrias, né, de produção de vapor, para garantir a segurança das pessoas. Esse é um dos objetivos. E qual que é o objetivo do PSM, né? No nosso caso é o SSM, Gerenciamento Seguro do Vapor. É prevenir a liberação não desejada, né, do vapor, das substâncias perigosas, especialmente para ocorrer a exposição dos empregados ou da população a sérios riscos. Então, por isso que é definido, né? Poder fazer. E qual que é a definição? Ele é uma abordagem proativa. Então, vocês fazem grupos de discussão, um Kanban, um brainstorm, de pessoas que têm conhecimento em vapor dentro da unidade de vocês e define quais são os procedimentos. Ah, já tem procedimento? Não, não tenho. Então, tem que implementar. Eu tenho permissão de trabalho de risco para vapor? Não tenho. Pô, eu tenho loto aplicado? Não tenho. Então, você tem que fazer. Então, eu convido vocês a pesquisar na internet. Ele é um conteúdo muito extenso, isso tem disponível lá. É bem fácil de procurar. Vocês procurem por PSM ou SSM, vocês vão encontrar. Desse material, de onde eu já implementei, eu fui certificado pelo SSM, né? Lá por esse órgão, né? O OSHA lá dos Estados Unidos. E convido vocês a fazer esse exercício com os empregadores de vocês para a implementação correta do PSM e do SSM, que é muito legal. Do SSM, de muitos anos atrás, desde que eu comecei a trabalhar com isso, que eu fiz esse material, né? Que eu me senti na liberdade de dividir com vocês, para que vocês não passem todo o trabalho na construção e que fique um pouco mais fácil no dia a dia de vocês. Lá está o cronograma de acompanhamento da NR13, tem várias abas, né? Esses 3 aqui estão nas abas, né? O procedimento operacional de rotina e o relatório operacional diário voltado para o vapor, tá? Olhando para a casa de Caldeiras, né? Que é o nosso métier aqui. E o livro de troca de turno, que foi uma coisa que eu criei há muitos anos atrás, esse aqui é um arquivo pessoal, e eu passei todos eles editáveis para vocês fazerem de acordo com a rotina de vocês, tá, pessoal? Então, isso aqui é uma coisa que eu acho bem legal e que vai facilitar, que é um guia para vocês começarem a implementar o SSM na rotina de vocês. E aí, o meu recado final, né? Nada é mais importante do que a gente voltar para nossa casa exatamente ou melhor do que a gente saiu de casa, né? Então, a nossa família merece nosso retorno. Tem gente sempre esperando por nós, pessoal. Então, sua família merece a sua segurança e esses procedimentos, por muitas vezes, pode ser até básico, mas é importante para a gente. Fica aqui o meu contato. Se vocês podem escanear, já puxa os meus contatos pro celular de vocês. Podem anotar, tirar uma foto da tela aqui também. Esse é meu WhatsApp. Normalmente eu respondo rápido, a não ser quando eu esteja em momentos como esse, que não posso, obviamente, responder. E deixo aberto aí as perguntas, se der tempo da gente responder, Marcos, ou senão a gente manda por e-mail também. Legal, Ok? Thiago, muito obrigado, cara. Acho que é um dos temas mais caros aí que a gente tem aqui na companhia atualmente, sem Com certeza. dúvida. Então vamos lá, a gente tem umas perguntinhas. Antes das perguntas, eu vi que um pessoal aqui mandou que está com dificuldade de encontrar o documento. Aqui no menu, pessoal, a gente tem várias abas. Tem a aba participantes, áudio, webcam, consultas. Ele Lá no fica aqui em finalzinho, documento. isso, a gente tem uma que chama documentos, tá? Documentos Estão aqui, 5 de ó. 5.
Eu acho que E, o seu menu, eles não conseguem enxergar, o Thiago. ah, Ele não compartilha o menu, só o PowerPoint. tá, então mostra para eles aí, Marcos. Aqui a gente tem as duas últimas abas, né? A gente tem uma aba chamada Chat e tem uma aba chamada Documentos, que é a penúltima aba. Então, na aba Chat eu mandei Uhum. os links para os treinamentos, para o LinkedIn, e na aba Documentos a gente tem 5 documentos, né? E tem um documento em Excel, tem um PDF da norma da NR13, que é comentada pelo Marcos Rodrigues, e tem a norma, só a norma, né? Então, eu não sei se o pessoal conseguiu aí encontrar. Caso não tenha conseguido, eu vou pedir para. Tem uma colega que manda o certificado para vocês. Quando ela mandar o certificado, eu vou pedir para ela encaminhar junto. E aí ela manda todos Uhum. os anexos, acho que fica Ótima ideia, mais fácil. ótima ideia. Tiagão, eu vou te fazer. Tem umas perguntas aí. Eu vou fazer a primeira pergunta, ela é relacionada ao primeiro slide que você apresentou, tá? O Sérgio pergunta, Certo. ele dá bom dia e pergunta: não temos mais a categoria C? Não, não, não. É Sérgio que fez a pergunta? Sérgio, isso. Ô, Sérgio, é muito estranho, né? Não tá falando diretamente para a pessoa. Mas, Sérgio, não tem mais. Eu também, no ano passado, eu fiquei um tempo sem ler a norma, até de forma errada, né? Quando eu voltei a estudar a norma, já estava, né, na última revisão, só categoria A e B. A C entrou dentro dessas categorias, ficou mais simples, tá? Categoria A, categoria B, de acordo com aquelas pressões que eu passei para vocês. Essa apresentação também é enviada para vocês, tá? Então, fica como um guia. E o mais importante de tudo, na NR13, isso está bem explicado lá, não tem mais a C, ok? Legal, Thiago. O Fabiano pergunta como é feito o teste de suficiência de PSV? Tem algum procedimento? Tem. Fabiano, certo? Isso. É, Fabiano, o que acontece esse exame é aplicado pelo PLH, o profissional legalmente habilitado, certo? Você deve. O teste de suficiência é o teste de abertura com pressurização. É um teste extremamente perigoso porque lógico, né? Nesse caso, por favor, não confundam, vocês devem fazer o jump dos pressostatos para que a caldeira fique sem controle, né, de pressão, e você vai fazer a abertura das válvulas de segurança com a pressão. Isso é feito em caldeiras novas, e é um teste que tu isola a área, tu faz, né, a saída, isola a entrada na casa de caldeiras, só as pessoas envolvidas com a atividade, que é o famoso teste de acumulação. Ou seja, você deixa a caldeira chegar na pressão muito próxima da PMTA dela, e as válvulas vão abrindo. Caso a válvula não abra, você vê que chegou na pressão e ela não abre, você tem que cortar. Então, você tem que deixar o operador voltado só para essa atividade. O PLH ele tem que estar presente, mas sim, esse é o teste, tá bom? Espero ter respondido. Show de bola, Mais Thiago. alguma? Tem sim. A Larissa ela pergunta, também relacionado acho que ao primeiro slide que você passou, se eu não me engano, o primeiro Certo. ou o segundo. Ela fala o seguinte: a inspeção a cada 12 meses é interna ou externa? A cada 2 meses, Larissa, ela é interna e externa. Aquela extraordinária que vocês vão ver na norma, que é a de 25 anos, você tem que tirar até o isolamento térmico e fazer o ultrassom do costado da caldeira. O exame interno e externo você tem que fazer na periódica, mas você não precisa tirar o isolamento térmico, por exemplo. Fica mais por parte visual na parte externa, né, dos componentes e tudo mais. Mas a interna e o ultrassom do tubo de fogo, dos espelhos, né, o dianteiro e traseiro, ele é a cada 12 meses e por isso eu ratifico que é muito importante fazer. Você vai garantir que você não vai ter anomalia ao longo dos outros 12 meses de operação. Show de bola, Thiago. A gente tem tempo para mais uma pergunta, uma ou duas, Certo? vamos ver aí se dá tempo. O Maurílio, ele pergunta qual o procedimento mais seguro para a despressurização de caldeira. E ele complementa, né? Podem ser utilizadas as PSVs para acelerar o processo?
Ô, Maurílio, legal. O seu nome eu não vou esquecer, que é o nome do meu bisavô. Maurílio, essa questão que a gente chama de abafar, você vai encontrar no meu cheque de SSM, que é na planilha, a forma correta. É de forma gradual. Eu não oriento a fazer pelas válvulas de segurança, porque você pode prejudicar os componentes mecânicos e você já tem que fazer esse teste uma vez por mês. Então você vai expor ela a muitos trabalhos repetitivos. Você tem que fazer com o tempo, de forma gradual, e abrir somente pelo vente. Você vai fazer o loto, né? Logout, tagout, válvula principal de vapor, válvula do coletor de vapor, a válvula da descarga de fundo, mas deixar a questão da manter o nível de água da caldeira para que não tenha nenhum escape e abrir somente o vente de forma lenta. Se você abrir de forma abrupta a válvula de segurança, você pode escapar água e você pode descobrir o tubulão por algum motivo e não é legal, tá? Então, recomendo fazer de forma lenta, não se pode ter pressa nesse momento, infelizmente é algo que realmente tem que ser lento, ok? Legal, Thiago. Vou fazer mais uma pergunta, acho que é uma pergunta um pouquinho mais rápida de responder, que é a pergunta do Então, Marco. Ele pergunta se gerador de vapor se enquadra na NR13. gerador de vapor limpo seria, né? Acredito É, que sim. pode ser que A gente seja. tem que. Marco, a gente precisa estudar, porque gerador de vapor limpo, se ele se enquadra, a gente precisa ver, né, se ele precisa ter. Se ele precisa ter as PSV, dependendo da classe de pressão, normalmente, né, pressões acima de 2 bar, aí se precisa, ele se enquadra se você não tem a proteção no consumo, né? Então, eu não tenho certeza absoluta, e eu posso, anota isso, Marcos, para mim responder para o Marco, para mim mandar uma resposta bem assertiva para ele, se não é o dono da verdade, né? É a primeira vez que me faz essa pergunta, eu também aprendo junto com vocês. Legal. Legal, Tiagão. Tem mais algumas perguntas aqui. Eu vou pedir, eu vou passar essa lista de Que perguntas aí para o bom, pessoal que que fez bom. mais recente. E aí depois a gente responde por e-mail, né? O Thiago vai receber essa tabela com as perguntas. E a gente tem também, para quem não deu tempo de perguntar aqui com a gente ao vivo, o pessoal pode estar perguntando na nossa pesquisa, tá? E aí lá na pesquisa também o Thiagão vai estar recebendo essa tabela. E ele vai aí ao longo da Uhum. semana respondendo as perguntas para vocês. Pessoal, E agradeço aí, a participação de todo fiquem. mundo. Isso. Fica à vontade, Thiago. Desculpa, Fala Marcos. aí. Fiquem à Imagina. vontade de pegar meus contatos e mandar direto também, tá, pessoal? Super tranquilo. Assim que eu conseguir, eu respondo, ok? Show de bola. Tiagão, obrigado aí. Peço para que todo mundo responda a nossa pesquisa e a gente envia o certificado de participação em até 7 dias para vocês. E como eu comentei, a gente vai mandar também essa listagem de documentos para quem não conseguiu acessar, tá? Então, obrigado a todos aí, Legal. Thiago. Um forte abraço aí, a gente se fala. Abraço, pessoal. Obrigado. Até mais.